Então, como o processo de gliconeogênese, ele parece, em parte, uma glicólise ao contrário, eu coloquei aqui essas duas figurinhas no slide para a gente comparar as duas vias, né? Do lado esquerdo, a glicólise, que a gente já tinha visto, né? Havia em aulas anteriores, são 10 reações, né, de conversão de glicose em duas moléculas de piruvato, e a gliconeogênese parece uma via inversa, mas ela não é completamente não é somente uma via inversa, tem algumas reações diferentes, né? Então, a gente tem, ao invés de 10 reações, 11 reações acontecendo na gliconeogênese, uma reação a mais, porque para reconverter o piruvato em fosfenolpiruvato, que na glicólise essa reação acontece essa conversão acontece num único passo, numa única reação, aqui eu preciso de dois passos, duas reações para acontecer, né? E daí sim, a via seguindo daí para as próximas reações. Então, o que a gente vê aqui destacado em vermelho são as reações que acontecem de modo diferente ou pela catálise de enzimas também que são diferentes da via de gliconeogênese, via de glicólise, desculpe. O que aparece em azulzinho são as enzimas que são iguais, tanto para a gliconeogênese como também para a glicólise. Então, tem algumas coisas que são parecidas e outras coisas que são diferentes. Bem, então a gente vai falar um pouquinho agora sobre essas reações que são diferentes, porque aquelas que são iguais a gente já tinha visto na glicólise lá, e aqui a reação aconteceria só numa orientação inversa, né? Então, quais seriam as etapas diferentes da gliconeogênese? A etapa 1 de conversão do piruvato em fosfenolpiruvato, a conversão de frutose 1,6-bisfosfato em frutose 6-fosfato e a conversão de glicose 6-fosfato em glicose. Que, voltando lá no slide, seriam essas reações aqui, as duas primeiras, a antepenúltima e a última, já que eu tenho enzimas exclusivas que vão estar atuando somente na gliconeogênese, tá? Então, primeiro, como é que o organismo converte o piruvato em fosfenolpiruvato? Dois passos precisam ser feitos, né? Então, um primeiro que é uma carboxilação do piruvato, porque o piruvato tem só três carbonos, né? E ele então é convertido em oxalacetato, que tem quatro carbonos. Então, esse carbono a mais do oxalacetato aqui, ele vem do nosso próprio metabolismo, do CO2 formado no nosso próprio metabolismo, na forma de bicarbonato, né? E daí, pela atuação da piruvato carboxilase, né, o que que ela faz? Ela faz uma carboxilação do piruvato, ela permite, então, unir essa carboxila a mais aqui na molécula para a formação do oxalacetato. Isso com gasto de energia, gasto de ATP. Tá? Essa enzima a gente vai encontrar em mitocôndria, então, diferente da glicólise que acontece somente no citosol, a gliconeogênese acontece parte em mitocôndria, parte em citosol. O processo inicia em mitocôndria e depois se conclui no citosol. Tá? Aqui embaixo eu coloquei só uma observação que na glicólise essa reação acontece, né, numa etapa única, né, com conversão do fosfenolpiruvato em piruvato pela atuação da piruvato quinase ou sinase. Aqui eu coloquei também uma outra figurinha só mostrando que para a atuação dessa enzima, piruvato carboxilase, é necessário a ligação dela com a biotina, vitamina B7. A biotina ela funciona como um cofator para transferência de grupamentos carboxila, de grupamentos CO2 entre moléculas, né? Então, enzimas que fazem carboxilação vão usar a biotina como cofator, e a piruvato carboxilase, desculpem, é uma delas. Então, eu achei bem bacaninha essa figura que mostra aqui em azulzinho a enzima, aqui o cofator que seria proveniente da vitamina B7, a biotina, e como é que acontece então o processo? Então, primeiro a enzima liga o CO2 no cofator, na biotina, e daí depois ela vai transferir esse CO2 para o piruvato, formando o oxalacetato, e da enzima se regenera, tá? Esse oxalacetato formado aqui, ele pode ser enviado para o citosol para continuar a via de gliconeogênese, ou ele pode ser convertido em fosfenolpiruvato direto em mitocôndria também. Então, nas células humanas, eu posso ter os dois mecanismos acontecendo. Então, essa correção de conversão do oxalacetato em fosfenolpiruvato
catalisada pela enzima que a gente conhece como PEPCK, ou fosfenolpiruvato carboxiquinase. É uma enzima, então, que vai remover esse grupamento CO2 aqui. Então, o CO2 que entrou, ele sai de novo. Parece uma coisa meio estranha, mas para que gastou ATP para ligar esse CO2 se agora tira na próxima reação esse CO2, né? Mas quando tira esse CO2, se forma uma ligação dupla entre esse carbono e esse aqui. Por isso, o fosfenolpiruvato, né? E daí é possível, então, continuar a via de gliconeogênese usando as mesmas enzimas da via glicolítica, a partir da formação desse composto. E para fazer a reação acontecer, também se gasta mais um fosfato aqui, daí DGTP, tá? Então, como a gente ressaltou, né, essa reação aqui, ela pode acontecer quando o oxalacetato chega no citosol, né, e eu tenho a isoforma da enzima presente no citosol, então isso pode acontecer nas células humanas, né, assim como também pode acontecer essa reação ainda em mitocôndria, daí eu transporto somente o fosfenolpiruvato depois para o citoplasma, então pode acontecer tanto essa reação em citosol, como também em mitocôndria. Bem, se a reação vai acontecer em mitocôndria, esse fosfenolpiruvato, que aqui nesse esqueminha ele está indicado com essa sigla, né, o PEP aqui, de fosfenolpiruvato, aqui eu teria o ambiente da mitocôndria, né, aqui o ambiente do citosol. Então, para que a molécula saia, é preciso ter um carreador, porque as membranas mitocondriais, a membrana interna, ela é bem seletiva, né, então tem carreadores específicos para poder transportar o fosfenolpiruvato para o citosol, e daí continua o processo de gliconeogênese. Mas para o oxalacetato a gente não tem carreadores específicos para ele, então ele precisa sair disfarçado, a gente fala, né? Ele sai disfarçado ou de malato, ou ele sai disfarçado de aspartato. Então o organismo precisa converter ele em outras moléculas para as quais existem carreadores, né? E depois ele, no citosol, ele reconverte essas moléculas no oxalacetato. Então ele faz esse disfarce aqui nessa lançadeira que a gente fala de lançadeira malato-aspartato, que permite então carrear o oxalacetato lá para o citosol. Ok? E daí, aqui no citosol, esse oxalacetato pode ser convertido em fosfenolpiruvato e continuar a via de gliconeogênese da mesma maneira. Então, só essa reação aqui, ela pode acontecer tanto em citosol como em mitocôndria. Se acontecer em mitocôndria, sai o fosfenolpiruvato. Se acontecer em citosol, sai da mitocôndria o oxalacetato, ou na forma de malato, ou na forma de aspartato, naquela lançadeira que a gente diz lançadeira malato-aspartato, lançadeira mitocondrial. E daí, né, depois chegando no citoplasma lá e tendo formação do fosfenolpiruvato, as reações que vão acontecer são as mesmas reações que acontecem na via glicolítica, mas no sentido inverso, mas com a catálise pelas mesmas enzimas, são as mesmas que atuam na via glicolítica, só que elas vão catalisar a reação no sentido contrário, né? Até chegar à formação do aldeído da cetona aqui, que são as trioses, né, que sofrem de um processo de condensação para a formação de frutose 1,6-bisfosfato. Daí, essa próxima etapa, né, que é diferente, que eu tenho a catálise por uma enzima específica da gliconeogênese, a gente tem a conversão, então, da frutose 1,6-bisfosfato em frutose 6-fosfato. Então, só uma reação com remoção de fosfato, por isso a atuação da enzima frutose 1,6-bisfosfatase. Ela é uma fosfatase que vai tirar um dos fosfatos da frutose, mantendo só o fosfato no carbono 6, tirando o fosfato do carbono 1. Por isso que fica no final só frutose 6-fosfato. Né? Na via de glicólise, a reação acontece ao contrário. Então, a conversão de frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bisfosfato. Quem catalisa a reação, daí é uma fosfofrutoquinase, né? Porque as quinases que colocam fosfatos nos seus alvos, né? Aqui eu teria, então, a fosforilação da frutose com um fosfato a mais no carbono 1. Por isso, fosfofrutoquinase 1. Mas isso na glicólise, né? No caso da gliconeogênese, é a reação no sentido contrário via atuação de uma outra enzima, né? Que é a frutose 1,6-bisfosfatase.
Essa reação é uma reação bem importante, porque é o ponto também principal de regulação da gliconeogênese, né? Regulando essa enzima aqui, concomitantemente com a outra, que é da glicólise, a fosfofrutoquinase 1, o fígado consegue escolher, né, se ele vai fazer glicólise ou gliconeogênese. Então, é um ponto bem importante de regulação da via de gliconeogênese. A gente depois vai falar um pouquinho mais sobre isso, como é que isso vai acontecer. Prof, Oi? então na via da gliconeogênese vai ter a frutose 1,6-bifosfatase, e na da glicólise é a fosfofrutoquinase 1, Isso aí. dependendo ou pro lado que elas vão. Isso. Então, no caso, a gente viu ali que para glicólise e para gliconeogênese, a gente viu que na gliconeogênese algumas enzimas a via utiliza em comum com a glicólise. É a mesma enzima que catalisa a reação ou no sentido ou no outro. Essas etapas que a gente está destacando aqui são aquelas que acontecem com enzimas exclusivas da gliconeogênese, né? Então, eu preciso ter essa enzima para poder fazer o processo de gliconeogênese. Então, eu não tenho na glicólise, né, uma enzima que atue nos dois sentidos. A fosfofrutoquinase, ela catalisaria a reação daqui para cá, mas só dessa maneira, porque é uma reação irreversível, né? Então, para catalisar a reação no outro sentido, tem que ter uma outra enzima, que seria a frutose 1,6-bisfosfatase. Essa aqui para gliconeogênese, essa aqui atua na glicólise. Joia? Vou voltar aqui, ó, só para a gente lembrar. Então, é esse passo que a gente está vendo aqui: conversão de frutose 1,6-bisfosfato em frutose 6-fosfato. Na glicólise, a reação acontece daqui para cá, mas daí eu tenho a atuação da fosfofrutoquinase 1. Então, para regular, né, se a via vai para cá ou vai para lá, um ponto muito importante de regulação é dessa reação aqui, se ela vai acontecer daqui para cá ou daqui para cá. E como é que isso vai ser regulado? Regulando a atividade das enzimas, né? Então, se uma liga, a outra desliga, e vice-versa, né? Então, assim que acontece esse mecanismo de regulação. Um ponto muito importante de regulação da gliconeogênese lá no fígado. E daí, depois da formação da frutose 6-fosfato, o próximo passo é a atuação da glicose isomerase aqui, que faz a conversão de frutose em glicose, né? Essa enzima ela é comum tanto para a glicólise como para a gliconeogênese. Ela pode catalisar a reação de frutose para glicose ou de glicose para frutose, né? Mas formando a glicose 6-fosfato aqui, o último passo seria, então, só liberar a glicose livre, né, via ativação da glicose 6-fosfatase, que é aquela enzima que a gente até falou um pouquinho sobre ela na aula passada já, que permite que o fígado retire esse fosfato da glicose e a glicose possa permear, né, a membrana e cair na corrente sanguínea. Coisa que não acontece, por exemplo, no tecido muscular, né, no processo de glicogenólise, já que falta essa enzima aqui que o músculo não tem, tá? Então, essa enzima é uma enzima presente na via de gliconeogênese, mas a glicogenólise pode usar a mesma enzima também para propiciar esse processo, né? Então, a função dela é basicamente fazer o quê? É uma fosfatase, remove fosfatos da glicose com fosfato na posição 6. Então, converte só a glicose 6-fosfato em glicose, e essa glicose livre pode sair do hepatócito e cair na corrente sanguínea, né? Na via glicolítica, quem catalisa a reação no sentido contrário é a outra enzima, né, que no caso é a exoquinase para boa parte dos tecidos, e no tecido hepático a gente chama ela de glicoquinase, porque até o KM dela é um KM um pouquinho diferente, né, então, mas são quinases que fosforilam, então, a glicose, tá? Converter frutose em glicose, depois, né, em frutose 6-fosfato em glicose 6-fosfato. Depois de ter glicose 6-fosfato, só remover o fosfato para deixar a glicose livre, né? Então, essa enzima é uma enzima da gliconeogênese, mas a glicogenólise, que é a via que a gente discutiu na semana passada, também usa essa enzima para poder liberar a glicose livre para que ela possa permear, né, as membranas do hepatócito e cair na corrente sanguínea, né? Então, uma enzima super importante que permite ao fígado manter a glicemia, né, do organismo em condições de jejum mais
curto entre as refeições, pelo processo de glicogenólise, mas também em jejuns mais prolongados a partir do processo de gliconeogênese. Joia? Então, vimos, né, a via, como é que ela aconteceria. Aqui eu coloquei uma comparação, de novo, das duas, a glicólise e a gliconeogênese, para a gente ter uma ideia de investimento energético que a célula faz para formar glicose a partir de piruvato. A gente tinha visto na glicólise, né, que a célula investe energia inicialmente para fazer o processo, mas no final ela recupera, né, esse ganho em ATP. Então a gente diz que para cada molécula de glicose que vai ser oxidada, a gente tem a formação líquida de duas moléculas de ATP na própria via, tá? Mas para a gliconeogênese, como é que vai acontecer? Ela é uma via não de catabolismo, mas de anabolismo, né? Então, eu vou ter que gastar energia. Agora, quanto que se gasta para converter de novo o piruvato em glicose? Se gasta muito mais, né? Ali a gente viu a via, né, as partes, né, nas etapas ali, e considerando somente um piruvato, mas tem que dobrar todas as reações, né, para a gente poder acompanhar o processo até a formação da frutose, né. Então, deixa eu só voltar aqui para a gente poder ver que a gente tem gasto de ATP, por exemplo, na primeira reação, gasto de GTP, que é uma molécula equivalente ao ATP na segunda reação, e mais gasto aqui nessa reação de conversão do 3-fosfoglicerato em um 3-bisfosfoglicerato. Aqui também se gasta mais um ATP. Então, pensando isso num piruvato. Mas eu tenho que juntar 2 piruvatos para formar uma glicose, multiplico tudo por 2. Então, ao invés de gastar 2 ATPs e um GTP, eu gastaria 4 ATPs e 2 GTPs, que é o que vai acontecer, né? Além dos NADH também que vão ser utilizados, né? Então, também eu tenho esse gasto que é bem importante. Então, para o fígado fazer gliconeogênese, onde é um processo que ele vai gastar mais para fazer glicose do que ele tem para fazer glicose do que ele obtém fazendo o processo de glicólise, né? Ele ganha 2 e gasta 6 aqui, tem que regular muito bem essa via. Só acontece ela só quando é necessário mesmo, porque se gasta mais para fazer glicose do que se tem para oxidar a glicose, pensando só na etapa até a formação de piruvato, né? Então, bem importante essa regulação. Quando o tecido, ele usa o lactato para a formação de glicose, a partir da conversão dele em piruvato, enfim, tudo mais, o balanço, ele fica dessa maneira, né? Então, seriam 6 moléculas de ATP, ou GTP equivalentes, sem considerar os NADHs, né? Por que não entra o NADH na conta aqui do lactato? Porque na reação de conversão do lactato em piruvato, eu tenho formação de NADH. E daí a gente tem, então, uma compensação aqui, usando o lactato como fonte de carbonos para a formação de glicose. Mas o precursor, né, que seria, assim, mais vantajoso para formar glicose, seria o glicerol. O glicerol, ele entra numa parte mais à frente da via, quando a gente tem já a formação de dihidroxiacetona fosfato. Lógico que para a formação da dihidroxiacetona tem que se investir em ATPs, mas para a formação de glicose, eu teria que usar 2 moléculas de glicerol e mais 2 moléculas só de ATP. Então, daria um empate aqui do que a gente tem na formação de glicose, considerando só a etapa até a formação de piruvato, né? Então, vejam que dependendo do precursor que se utiliza para fazer a síntese de glicose, eu tenho um gasto em energia que pode ser diferente. Então, eu vou só voltar de novo lá no slide para a gente poder ver, né? Vejam que aqui, por exemplo, o lactato entra nesse primeiro ponto, na primeira reação, os carbonos de aminoácidos também nas primeiras reações aqui, né? O glicerol, ele entra aqui mais à frente já, né? Já no metade do caminho, né? E para a conversão do glicerol em dihidroxiacetona, a célula vai gastar basicamente um ATP. Preciso de 2 gliceróis, então vou ter que gastar 2 ATPs. Tinha aqui o esqueminha também mostrando essa questão em relação à via. Tudo bem? Vamos ver então um pouquinho como acontece a regulação dela. A gente tem a regulação do metabolismo sempre acontecendo basicamente por esses 2 mecanismos, o alostérico
e o mecanismo hormonal, né? Lembrando que o alostérico é aquele mecanismo que envolve os eventos, né, como se fosse de um feedback negativo ou retroalimentação, né? Negativo ou positivo, dependendo, né, do mecanismo alostérico envolvido, né? Então, níveis energéticos na célula, níveis de certos metabólitos vão afetar a atividade enzimática de algumas enzimas chaves da via, né? E a regulação hormonal vai acontecer basicamente por modificação covalente das enzimas disponíveis, né? Então, aqueles eventos que a gente já tinha visto na aula passada, fosforilação, desfosforilação, né? O mecanismo de liga e desliga. E também esses mecanismos hormonais, eles vão regular a concentração das enzimas, para que a gente possa ter no tecido produção de maior quantidade de algumas enzimas, né, em relação às outras, então também tem uma regulação de acordo com a expressão dessas enzimas no tecido. Bem, então, quais seriam pontos importantes de regulação da gliconeogênese? Essa figurinha, ela sintetiza bastante desses mecanismos de regulação. Aqui à esquerda aparece a glicólise e enzimas chaves aqui da glicólise, que é a fosfofrutoquinase 1 e a piruvato-quinase, além da exoquinase aqui mais no começo, né? A gente já tinha visto os mecanismos de regulação alostérica, enfim, aqui então é só um resuminho para a gente relembrar, né? E aqui do lado direito a gente tem a gliconeogênese, né? Então que envolveriam reações um pouco diferentes aqui para permitir a reconversão de piruvato em glicose, tá? Quais seriam as enzimas principais que vão ser reguladas? Piruvato carboxilase, fosfenolpiruvato carboxiquinase, e frutose 1,6-bisfosfatase. Essa aqui, principalmente, é a regulação muito importante dela, né? E o que vai influenciar a atividade dessas enzimas aqui? Níveis de metabólitos, né? Então, por exemplo, o nível da acetilcoenzima aumentado vai ativar piruvato carboxilase, enzima inicial aqui da via de gliconeogênese. Quando que vai acontecer elevação no tecido hepático, né, de acetilcoenzima A? É uma elevação acentuada, principalmente no jejum mais estendido, mais prolongado. E de onde viria esse acetilcoenzima A em grande quantidade? Dos mecanismos de oxidação de ácidos graxos, que a gente vai discutir depois já nas próximas aulas, tá? Então, quando o organismo começa a queimar, entre aspas, gorduras para obtenção de energia, o tecido hepático também utiliza as gorduras como fonte de energia. Ele começa a acumular na célula acetilcoenzima A, né? E isso pode ajudar a impulsionar ainda mais a gliconeogênese, para sinalizar, né, para a célula que a queima de gorduras está bombando, né, e que precisa formar glicose também nesse processo, tá? Outra molécula também que tem um impacto positivo na gliconeogênese é o citrato, que é formado a partir do acetilcoenzima A, né? A gente depois vai falar sobre ele depois na próxima aula de novo. A gente tinha visto o citrato como a primeira molécula formada no ciclo de Krebs, né? E ela é formada pela condensação da acetilcoenzima A com oxalacetato. Então, o citrato também ele tem um efeito positivo sobre a frutose 1,6-bisfosfatase. Então, toda vez que aumentar citrato no citosol, vai ativar também mais a enzima da gliconeogênese. Quando é que elas vão ser inibidas? Quando a célula tiver baixa energia. Então, quando tiver aumento de ADP ou de AMP, as enzimas vão vão apresentar atividade mais baixa, né? Então, uma falta de energia impede que o fígado utilize, né, esses carbonos todos aí para fazer glicose. A gente viu que ele precisa investir bastante em ATP para conseguir formar glicose, né? Então, se não tem energia, não tem como formar glicose, né? Então, tem que ter energia, tem que ter ATP ou GTP. E além desses mecanismos aqui, a gente tem um outro composto que influencia a gliconeogênese, que é esse aqui, que está indicado com F26BP. O que é o F26BP, né? É a frutose 2,6-bisfosfato. Ela influencia tanto a gliconeogênese como a glicólise também, de modo antagônico. A gente vê que na glicólise, quando ela está presente, estimula a glicólise, ativando a fosfofrutoquinase 1 aqui, mas quando ela está presente em maior quantidade, ela vai inibir a enzima da
gliconeogênese. E esse mecanismo é um mecanismo bem importante. Eu não dei detalhes para vocês na glicólise sobre esse composto, porque eu deixei para conversar justamente na aula de hoje, porque daí a gente consegue entender bem a atuação dele, tanto na glicólise, como também na gliconeogênese. A gente vai falar mais sobre ele já já. A gente já vai retomar a questão em relação à regulação da frutose 2,6-bisfosfato aqui. Mas é um composto que a gente tem formado no nosso metabolismo, que tem um efeito positivo na glicólise. Toda vez que eu tiver presente essa frutose 2,6-bisfosfato, eu vou ter ativação dessa enzima da glicólise, e a glicólise fica mais ativa. E se ele estiver presente ativando a glicólise, ele vai inibir a outra enzima, que catalisa a reação inversa aqui, né? Que é a da gliconeogênese. Então, ele é um composto chave para regular os dois metabolismos de modo simultâneo. Se aumenta esse composto, ele estimula a glicólise. Se diminui esse composto, a gliconeogênese vai ser ativada, né? Então, é um composto chave para regular as duas vias de modo acoplado. Tá? A gente vai falar mais sobre isso, tá? Joia. Então, como é que vai acontecer a regulação hormonal, né? Na verdade, a regulação hormonal aqui na gliconeogênese vai acontecer ou mudando a quantidade de enzimas disponíveis, né? Então, a gente já viu aquelas enzimas que catalisam aquelas reações que a gente destacou ali em vermelhinho, né? Piruvato quinase, fosfenolpiruvato carboxiquinase, ocinase, frutose 1,6-bisfosfatase, glicose fosfatase, eu posso ter os níveis delas aumentados toda vez que eu estou em condição de jejum mais prolongado, atividade física também mais estendida, e também sob condição de estresse. Cortisol também é um hormônio que pode aumentar a síntese das enzimas da gliconeogênese, né? Então, o cortisol, ele tem vários efeitos, inclusive um deles é aumentar a glicemia, né? Como é que ele aumenta a glicemia? Um dos mecanismos envolvidos é justamente estimular a gliconeogênese. Então, ele tem um papel bem importante em aumentar a expressão dessas enzimas aqui. E se tem mais enzimas, a tendência também é que o metabolismo fique mais ativado, né? Mas não somente assim que acontece a regulação, né? A regulação vai acontecer também por modificação covalente nas enzimas, mas não das enzimas da via em si, em um tipo de enzima que catalisa uma reação à parte da via que vai influenciar a atuação das enzimas, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse mecanismo. Essa enzima que vai sofrer regulação hormonal é essa que vai formar esse composto aqui, a frutose 2,6-bisfosfato. Então, essa enzima bifuncional que forma esse composto, que não faz parte de nenhum metabolismo diretamente, vai influenciar na regulação desses dois metabolismos, né? Então, é uma enzima bem interessante e a regulação hormonal vai acontecer sobre ela, e ela vai formar ou não esse composto. Então, no caso, por exemplo, da regulação da expressão das enzimas, glucagon, adrenalina e cortisol vão estimular a expressão delas, e, logicamente, insulina, né, que é o hormônio contrário, vai diminuir a expressão, diminuir a síntese delas. Então, em condição alimentada, a tendência é que a gente tenha baixos níveis enzimáticos no tecido. Em jejuns que se estendem, a tendência é que a gente aumente a quantidade das enzimas da gliconeogênese, justamente para dar um plus ali na via. Eu tenho mais enzimas, eu consigo formar mais glicose a partir de compostos não glicídicos. Bem, mas não é só isso que vai envolver a regulação hormonal, né? Então, outro mecanismo vai ser a regulação via atuação hormonal, que vai influenciar os níveis da frutose 2,6-bisfosfato. Então, se o nível de frutose 2,6-bisfosfato aumenta, a gente tem ativação de glicólise. Se ele diminui, ativação de gliconeogênese. E isso vai envolver a atuação dos hormônios. Então, insulina vai propiciar aumento de frutose 2,6-bisfosfato. E glucagon vai justamente diminuir, mobilizar, né, enzimas que vão diminuir esse nível de frutose 2,6-bisfosfato. Já vai ficar mais claro, tá? Vamos em partes. E isso vai influenciar, então, essas duas enzimas que catalisam reações contrárias aqui em vias antagônicas, né? A fosfofrutoquinase 1 da glicólise e a frutose 1,6-bisfosfatase da gliconeogênese.
Então, como é que, afinal de contas, prof, vai acontecer essa regulação, né? Então, vai acontecer via insulina, via glucagon, como a gente estava vendo já para outros metabolismos, né? E esses hormônios vão atuar de modo a fazer modificação covalente nessa enzima aqui, uma enzima bifuncional. Ela funciona tanto como fosfofrutoquinase 2, como também como frutose 2,6-bisfosfatase. Não confundir essa enzima bifuncional aqui com aquelas das vias, porque elas são diferentes. Aqui é uma fosfofrutoquinase 1 e uma frutose 1,6-bisfosfatase. Ai, prof, mas é só um número, né? Um 1, um 2, faz diferença? Faz. Porque essas enzimas aqui, elas vão modificar o carbono 1 da frutose, ou colocando fosfato ou tirando o fosfato. Essa outra enzima aqui não faz parte de nenhum metabolismo conhecido, mas ela produz composto que vai influenciar nas duas vias ali, né? Então, ela tem um papel tanto de fosfofrutoquinase 2 como de frutose 2,6-bisfosfatase. E como é que vai acontecer a regulação dela, né? Tanto via insulina como também via glucagon. A insulina é o hormônio que vai indicar sempre situação alimentar, então vai ativar as enzimas que são as fosfatases. A gente tinha já visto isso, né, em aula anterior. E essas fosfatases, então, retiram fosfatos das enzimas, né, que vão então ser modificadas. As enzimas ficam não fosforiladas ou desfosforiladas, né? E o glucagon, ele vai ativar quinases que fosforilam as enzimas. Então, o mecanismo, ele se repete. O que vai acontecer diferente é como é que a enzima vai responder, tá? Então, via atuação de insulina, a gente tem a atuação dela sobre a enzima, glucagon também, e isso vai modificar o perfil dela em relação à formação ou não daquela frutose 2,6 bisfosfato. Então, dependendo da atividade que eu vou ter ativada aqui, eu posso ter a formação ou não daquele composto. E isso vai impactar depois nas enzimas chaves da glicólise e da gliconeogênese. Então, vamos por partes, tá? Então, via mecanismo de atuação de insulina, como é que isso vai acontecer? Me alimentei, né, fiz o meu almoço lá, depois de me alimentar, o que vai acontecer? Pâncreas libera insulina, né? Como é que a insulina vai atuar sobre esse metabolismo da gliconeogênese? Vai atuar lá sobre o hepatócito, né, vai se ligar na superfície da célula e vai desencadear toda uma transdução de sinal com ativação de fosfatases. E daí aquela enzima bifuncional vai ficar sem fosfatos. Ela sem fosfato, ela tem duas atividades. Então, sem o fosfato, ela vai ligar a atividade de fosfofrutoquinase 2 e desligar a atividade de frutose 2,6-bisfosfatase. Então, eu tenho sempre, como ela tem duas funções, ela tem duas atividades enzimáticas, uma enzima bifuncional, sempre ela vai ligar uma atividade e desligar a outra. Então, no caso, por exemplo, da insulina, ela vai ligar a atividade de fosfofrutoquinase 2 e inibir de frutose 2,6-bisfosfato. E como é que isso vai impactar nos níveis do produto, né, da enzima ali depois, no final? Quando acontece a atuação da insulina e ativa a fosfofrutoquinase 2, a gente tem aumento dos níveis de frutose 2,6-bisfosfato na célula, do F26BP. Ele aumenta em quantidade. Mas, via glucagon, o que vai acontecer? Vai fosforilar a enzima bifuncional. Quando ela é fosforilada pela atuação das quinases, eu vou ter desligamento da fosfofrutoquinase 2 e ativação da frutose 2,6-bisfosfatase. E quando isso acontece, essa frutose 2,6-bisfosfatase, ela vai tirar um fosfato desse composto aqui e vai diminuir os seus níveis, então, formando frutose 6-fosfato. Então, resumindo, qual seria o efeito dos hormônios aqui? Insulina vai atuar sobre a enzima bifuncional, levando ela a aumentar a formação de frutose 2,6-bisfosfato, e o glucagon vai ter o mecanismo inverso.
atuando sobre a enzima bifuncional, fazendo com que ela ative a atividade de fosfatase, e isso diminui os níveis de frutose 2,6-bisfosfato na célula. Bem, esse esqueminha aqui, daí ele é bem interessante porque ele une esse mecanismo de atuação sobre a enzima bifuncional, que aparece aqui nessa parte do desenho, então a fosfofrutoquinase 2 e a frutose 2,6-bisfosfatase. Então, os hormônios vão estar atuando sobre essa enzima que é bifuncional. Insulina ativa a quinase e inibe fosfatase. Glucagon inibe quinase, ativa a fosfatase, né? Pensando no mecanismo de atuação via insulina, que ativa a quinase. Quando isso acontece, essa enzima aqui é capaz de converter a frutose 6-fosfato em frutose 2,6-bisfosfato. E os níveis desse composto aumentam na célula. Mas para onde que vai esse composto, prof? Para nenhuma via conhecida até hoje, tá? A função, basicamente, dele é regular a glicólise e gliconeogênese no fígado, tá? Então, quando acontece a elevação, né, desse composto aqui, ele vai atuar de modo positivo sobre a enzima da glicólise, ativando fosfofrutoquinase 1, né? E isso faz, então, com que o hepatócito faça glicólise, quebre a glicose. Por quê? Eu estou bem alimentado, né, estou com insulina, tem glicose suficiente, não preciso fabricar glicose na situação alimentar, eu preciso usar a glicose como fonte de energia, né? Então, é isso que vai acontecer via esse mecanismo. Então, ligando a glicólise. Uhum. Tá, mas prof, se eu ficar mais tempo sem comer, fizer um jejum de 12 horas, o que vai acontecer? Numa situação estendida assim, a gente vai ter a atuação de glucagon sobre várias vias. Uma delas também é a regulação da glicólise e gliconeogênese hepática. Então, como é que funciona o mecanismo via atuação de glucagon? Ele vai sempre inibir essa enzima aqui e ativar a outra, que é a fosfatase. O que faz a frutose 2,6-bisfosfatase? Converte esse composto aqui, tira um fosfato dele e converte ele em frutose 6-fosfato, somente. E daí diminui os níveis desse composto aqui na célula. Quando diminui os níveis desse composto, o bloqueio da frutose 1,6-bisfosfatase da gliconeogênese não acontece mais, a enzima fica ativada, né, porque não acontece esse bloqueio mais. E daí a gente tem, a ativação da gliconeogênese, que envolveria justamente converter a frutose 1,6-bisfosfato em frutose 6-fosfato, né, através desse mecanismo de regulação das enzimas aqui, a frutose 1,6-bisfosfatase e a fosfofrutoquinase do tipo 1. Então, no caso do glucagon, por causa da baixa dos níveis de frutose 2,6-bisfosfato, tem desligamento da glicólise e ativação da gliconeogênese. E daí o fígado vai usar os compostos aqui para formar glicose, porque está faltando glicose no jejum mais estendido, né? Então, é basicamente assim que vai se ajustar os dois metabolismos. Tudo bem? Essa figurinha aqui, ela mostra esse mecanismo via atuação do glucagon, né, que é o mecanismo que vai envolver a ativação da gliconeogênese. Então, quando o glucagon liga na superfície do hepatócito, ele vai desencadear uma transdução de sinal com a ativação de quinases. Essas quinases fosforilam a enzima bifuncional, né, e ela, quando estiver fosforilada, vai ativar a atividade de fosfatase e inibir a atividade de quinase, né? E desse modo, então, eu vou ter a conversão de frutose 2,6-bisfosfato em frutose. Então, diminui os níveis desse composto aqui. E daí, ao invés de ele ficar inibindo lá a gliconeogênese, não, ele vai, na verdade, diminuir a quantidade dele e não vai mais inibir. Daí a célula consegue, então, converter frutose 1,6-bisfosfato em frutose e continuar a via de gliconeogênese, né? E daí o fígado consegue converter os compostos aqui em glicose.
Para fechar bem esse mecanismo, eu coloquei então só esse destaque em relação a essa regulação. Então, de modo bem genérico, como aconteceria esse mecanismo? Através dos níveis de frutose 2,6-bisfosfato. Quando os níveis desse composto aumentam, liga a glicólise. Por que vai aumentar o nível desse composto aqui? Porque insulina vai atuar sobre a enzima bifuncional lá no fígado, vai ativar a atividade quinase dela, que vai acentuar a formação de frutose 2,6-bisfosfato. Então, aumenta os níveis aqui, ativa a glicólise, bloqueia a gliconeogênese. Né? Mas se eu estou em jejum mais prolongado, o que vai acontecer? Mecanismo via glucagon. Como é que o glucagon vai mudar os níveis de frutose 2,6-bisfosfato? Ativando a atividade da enzima bifuncional, mas atividade de fosfatase, né? E nesse caso ela vai converter a frutose 2,6-bisfosfato em frutose, daí eu vou ter diminuição desses níveis aqui, e se eles estão pequenos, a enzima da via de gliconeogênese fica ativada, né? E daí a formação de glicose pode acontecer de modo bem importante nesse jejum mais estendido. Tá?